Programa Casa Decor. Oferecimento. Andaimes Modular. Laertes Tecnologia em Segurança. IG Piscinas. E Deux Esquadrias em Alumínio. O programa de hoje é um programa muito especial e até meio específico hoje para profissionais de arquitetura e engenharia. Você que já está aí ligado na telinha e que não é arquiteto nem engenheiro, mas tem aí um parente ou um amigo profissional no setor, dá uma ligadinha, avisa, ó, coloca lá no programa Casa Decor, que o programa hoje vai ser muito interessante, porque nós estamos aqui com o engenheiro eletricista, professor Enio Padilha, que já escreveu aí 10 livros para poder falar um pouco do marketing, como administrar o escritório de arquitetura, de engenharia. Então, aqui ó, fica nosso convite para hoje, né? Aqui no programa Casa Decor, você acompanhar e saber um pouco melhor de como você pode deslanchar seu negócio na área de arquitetura e engenharia. E com o oferecimento lá da Laertes Tecnologia em Segurança, da Andaimes Modular, da Deux Esquadria e da IG Piscinas, estamos começando o programa Casa Decor. Nós estamos aqui com o engenheiro Enio Padilha, que eu começo agradecendo, Enio, que no meio da sua agenda aí corrida, você arrumou um tempinho para vir aqui participar do programa Casa Decor. De nada, eu que agradeço. É um privilégio estar aqui, aliás, um privilégio estar em Marília, mais uma vez, para apresentar um curso na Associação dos Engenheiros. Fiquei muito feliz com o convite para conversar contigo. Você veio de Santa Catarina, Enio? Santa Catarina. Longinho, né? Está longinho de casa. Exatamente. Mas parece, Enio, que você já faz, né, esse tipo de trabalho no país inteiro, né, de viajar. Depois nós vamos explicar por que eu fiz aí esse convite para arquiteto e engenheiro hoje, né, acompanhar de pertinho o programa. E também dá tempo, ainda que a gente está começando o programa agora, de você ligar para um amigo arquiteto e engenheiro, porque o assunto hoje é muito interessante, voltado a essas duas profissões, né, Enio? Perfeitamente. O meu trabalho é fazer cursos, palestras, livros, direcionados especificamente para arquitetos e para engenheiros, em duas áreas específicas, que são gestão de carreira, que é a parte de marketing pessoal, imagem pública, marca pessoal, e administração de negócios, que entra toda a parte de organização da produção, administração financeira, administração de recursos humanos e administração de mercado, que é o tal do marketing, incluindo aí negociação e vendas. Mas até chegar nesse ponto, que a gente tem aqui um monte de assunto para falar hoje, tanto que a produção do programa achou tão interessante o assunto, que a gente tem sempre 2 convidados aqui no programa, e hoje nós estamos só aqui com o Enio, porque é um assunto muito importante para quem está se formando, para quem já tem até escritório, né, Enio, que quer gerar melhor os negócios. Mas antes vamos falar um pouquinho da sua trajetória, porque você é engenheiro eletricista, né, a formação, mas também trabalhou no segmento, Enio? Sim, eu sou engenheiro eletricista, sou formado na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu me formei em 1986 e tive um escritório de engenharia elétrica por 12 anos, em 2 cidades no interior de Santa Catarina. E sempre fui palestrante, sempre escrevi, só que a partir de 1998, então no ano que vem estamos completando 20 anos dessa nova jornada, a partir de 1998 eu passei a me dedicar exclusivamente a isso. Então hoje eu só escrevo livros, faço pesquisas e dou aulas, cursos e palestras nessa área para esses profissionais. Então, você se aprofundou nas necessidades que outros profissionais, porque como engenheiro eletricista, você hoje aborda arquitetura, todas as áreas de engenharia, né, Enio? Então, você se aprofundou no assunto para ajudar outros profissionais. Na verdade, eu me aprofundei naquele assunto no qual eu percebia a maior lacuna no tempo que eu tinha escritório de engenharia. A maior lacuna, a maior dificuldade, a maior ausência de literatura era justamente nessa área de gestão do negócio, de administração do escritório. Então, eu procurei suprir isso para os colegas profissionais
disponibilizando a eles livros, palestras e cursos tratando exatamente desses assuntos. A necessidade de mercado, é uma necessidade que você viu há 20 anos atrás. Hoje ainda é grande essa necessidade? Hoje menos do que no tempo que eu comecei a escrever. Antes de mim, é sempre bom registrar, nós tivemos aí o Manuel Henrique Campos Botelho, o Walter Maffei, que eram autores solitários que escreviam sobre marketing, sobre gestão de carreira dos profissionais, mas na época isso ainda não era muito bem recebido pelos profissionais. A partir do início dos anos 2000, portanto, mais ou menos coincide com o tempo que eu passei a me dedicar exclusivamente a isso, começou a haver uma receptividade maior, e hoje existem muitas pessoas, inclusive os tais gurus da prosperidade, né? O pessoal que está na internet fazendo videozinho e tendo soluções mágicas e rápidas para enriquecer da noite para o dia. Então, esses gurus da prosperidade são um perigo, né? Porque eles tentam convencer os profissionais de que é tudo muito fácil, de que é tudo muito rápido, só depende de querer, de ter força de vontade, e não é só isso. Né? A administração de escritórios e gestão de carreira, a construção de uma boa marca pessoal, exige muita estratégia, exige muito conhecimento, um domínio profundo e muita resistência, muita resiliência e disposição para suportar o tempo. Até porque essa questão que você falou, esse exemplo dos gurus, né? Eles atuam voltados a qualquer segmento, a qualquer área. E você focou, né? Eu estou vendo aqui até pelos livros, né, que você trouxe aqui, que daqui a pouco a gente vai mostrar aí para os profissionais que estão nos assistindo alguns títulos, né? Interessante, o pessoal está lendo. Mas o foco é engenharia e arquitetura, né? Então, as suas dicas, evidentemente, que não vai enriquecer da noite para o dia, né? Exato. Porque tudo tem que ter muito trabalho, ela é segmentada para engenharia e arquitetura. E os livros, eles não são livros de motivação empresarial, não são livros de autoajuda. Eles são livros que são, todos eles, resultado de alguma pesquisa, de algum trabalho de levantamento de campo, de algum trabalho, alguns, assim, muito aprofundado em entrevistas com profissionais. Então, não são livros que trazem a minha opinião a respeito disso ou daquilo. Traz, na verdade, um conhecimento acumulado a partir dos cursos que eu fiz, das especializações que eu fiz e das pesquisas que eu faço junto aos profissionais. Enio, como o programa ele também é um programa que ajuda o telespectador que está construindo, reformando, a gente sempre dá dicas aqui, porque voltando, né, tá até meio clichê já, a gente falar para a gente não fazer o sonho da casa própria virar um pesadelo, né? Perfeitamente. Então, todas as oportunidades que a gente tem de ter aqui no programa um excelente profissional como você, a gente sempre faz aquela pergunta, né? Qual a dica que você dá na hora de contratar o arquiteto, o engenheiro? E eu não posso perder essa oportunidade também com você. Então, a recomendação, a dica que eu daria para quem está pensando em começar a construir, é pensar no profissional de engenharia e de arquitetura como alguém que vai te entregar um insumo para a sua obra. Você tem que pensar assim, o engenheiro e o arquiteto são aqueles dois profissionais que vão reduzir o custo da obra e ampliar o valor da obra. E você deve fazer a sua pesquisa de mercado pensando em qual profissional arquiteto pode contribuir para que a minha obra seja mais valorizada depois de pronta. Qual profissional de engenharia pode contribuir para que a minha obra tenha o menor custo possível, seja feita da melhor maneira e mais segura possível durante o processo de construção. E não simplesmente contratar o profissional mais barato ou mais fácil, enfim. Não é o momento para buscar facilidades. O profissional de engenharia e de arquitetura é a principal matéria-prima de qualquer construção. Precisa ser contratado com outro critério e não o critério de preço simplesmente. No caso, é interessante procurar e conhecer outros projetos executados desses profissionais? Né? Sim, evidentemente, como qualquer prestador de serviços, o engenheiro e o arquiteto, ele se sustenta muito na sua reputação. Em como ele atendeu os clientes anteriores, que resultados ele proporcionou a esses clientes anteriores, qual a valorização que foi obtida para as obras das quais ele teve parte. Então, é muito importante você avaliar a história do profissional, o que ele já fez, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus diferenciais competitivos. Então, contratar o engenheiro, contratar o arquiteto apenas pelo preço é uma maneira muito pobre de fazer
esse tipo de trabalho, esse tipo de contratação, né? E o cliente, a pessoa que vai construir, ela se beneficia muito de contratar os melhores profissionais. É muito complexo, né? Você contratar por contratar e depois ter uma dor de cabeça, né? Porque o profissional de arquitetura de engenharia, ele representa para a obra mais ou menos o que representa as fundações. A fundação é aquela coisa que fica lá enterrada, escondida, ninguém vê, mas ela é, como o próprio nome indica, fundamental. Ela realmente, se você errar nas fundações, se você fizer uma fundação mal feita, ou uma fundação pela metade, ou uma fundação baratinha, digamos assim, você vai ter problemas depois com a sua obra pronta. A arquitetura e a engenharia, numa obra, ela é parte da fundação. Ela vai ficar escondidinha, mas ela vai aparecer muito depois que a obra ficar pronta. É a principal parte da obra, né? É a principal matéria-prima de um processo de construção. Na área da engenharia, nos últimos tempos, o que tem surgido de novidade no setor? Porque a gente vê assim, a arquitetura sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa decorativa. A engenharia também desponta em novidades, não desponta ainda? Muitas novidades na área de engenharia, principalmente no desenvolvimento de novos materiais, de novas tecnologias, que provocam, inclusive, alterações nas normas. Eu vou dar um exemplo da minha área, né? Outro dia eu estive numa universidade cujo campus foi construído há 4 ou 5 anos, e eu vi aqueles prédios lindos, imponentes, com um sistema de para-raios com cabos de cobre todos expostos. Como se fazia instalações de para-raios há 40 anos. E nós já temos aí há 15 ou 20 anos uma mudança das normas, inclusive, que permite que o aterramento seja feito por dentro do concreto, tornando as obras muito mais bonitas, muito mais limpas. Então, muitos novos materiais têm surgido, e esses novos materiais têm provocado, inclusive, mudança de normas, e só os bons profissionais que estão atentos, que participam dos congressos, que assinam revistas técnicas, que estão na linha de frente, que jogam na primeira divisão, nas suas respectivas categorias, é que podem entregar isso para os seus clientes. Esta universidade onde eu estive, provavelmente contratou o projeto de proteção de para-raios, de descargas atmosféricas, com um profissional mais barato, né? Que ainda não entrega para os seus clientes as melhores técnicas e os melhores materiais. E que não participam das palestras que a associação traz, os Exatamente. cursos, né? Que às vezes ir lá na palestra, né? Mas é aí que você recebe a informação das novidades. É importante participar, né? Faz parte do processo de pesquisa e desenvolvimento do profissional. Então, a entidade de classe como aqui em Marília, que promove regularmente os seus cursos, e nós realizamos o curso aqui em Marília com quase 70 participantes. Então, isso demonstra, primeiro, a força da entidade em conseguir trazer tanta gente, é um público realmente muito, muito forte, muito alto. E segundo, assim, eu fiquei particularmente encantado com a participação e com o interesse e com a concentração dos profissionais e a maneira como eles realmente estão em busca de novos conhecimentos para melhorar a sua capacitação profissional. Então, tudo isso faz parte. Os profissionais que estão alheios a isso, que estão simplesmente reproduzindo o que aprenderam durante o período de faculdade, são exatamente aqueles profissionais que vão parecer mais baratos aos clientes e que vão entregar algo que vai comprometer a qualidade e, no final das contas, até o preço da própria obra. Enio, 10 livros editados, até você trouxe alguns aqui, né? Que a gente vai aí mostrar aí, Marketing para Engenharia e Arquitetura. Esse é o primeiro que está agora na 9ª edição. Na 9ª edição. Valorização Profissional da Engenharia e Arquitetura. Esse é o segundo, esse está na 2ª edição, e é um livro de textos curtos sobre valorização profissional. Esse aqui é até bem interessante, Negociar e Vender Serviços de Engenharia e Arquitetura. Esse é o tema do curso que foi realizado aqui em Marília na semana. Na associação, né? Perfeito. Porque, principalmente em época de crise, porque a gente tem que descobrir mais as estratégias comerciais, né, Enio? Exato. Aqui, a administração, eu estou falando todos, que de repente os profissionais que estão aí, né, já fica aqui com umas dicas nossas do programa para excelentes livros aí para você gerir o seu negócio. A administração de escritórios de engenharia
e arquitetura. Esse é hoje o livro mais importante do meu portfólio, porque ele é um livro muito abrangente e que atende realmente todo o processo de organização das 4 grandes áreas da administração dentro do escritório. De escritórios. Aí aqui, arquiteto Arquiteto 1.0. 1.0, um manual para o profissional recém-formado. Esse livro ele está junto com esse outro aqui, que é o Manual do Engenheiro Recém-Formado. São 2 livros de uma coleção para profissionais recém-formados. Já segmentado para cada profissão. Exatamente. Né? Então, o livro, o Manual do Engenheiro Recém-Formado, eu escrevi e lancei em julho de 2015. E este livro aqui, ele tem um coautor que, na verdade, é o autor principal. É um arquiteto, Jean Tozeto, Você trouxe alguma imagem dele, algum material? Não. Não tenho. Eu tenho uma foto aqui. Eu acho que vai interromper, não? Não, a gente vai fazer um intervalinho daqui a pouco, mas a gente vai voltar falando dos livros e das dicas e desse personagem que você falou, né, que fez parte do Arquiteto 1.0. Exatamente. Pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta já.